Olá pessoal, o São Martinho este ano não quis nada connosco, mas ao menos tive direito a castanhas. Ótimo, não é? Bem, eu fui tagado pela Jojo para fazer uma tag que ela própria criou chamada Tag Favoritos, não é? Só pelo título vocês já percebem que é um bocadinho complicado, não é? Juntar todos os nossos favoritos, livros que eu até só li uma vez. Penso que a maioria deles, sim, eu acho que até todos só li uma vez, tirando aqui um ou outro. Mas pronto, eu quis responder. Obviamente, uma tag que eu achei um bocadinho difícil, mas muito interessante. Então, para as pessoas que até são novas no canal e que nunca me ouviram a falar de alguns destes livros. Vamos a isto então. São 16 perguntas, mas a 16ª pergunta tem algo especial, que é a Jojo criou então a 16ª pergunta para as pessoas que ela tagou responderem, mas as pessoas depois tagadas têm que criar uma nova 16ª pergunta para as pessoas que vão taguear. Ok? Eu achei isto muito curioso e gostei. Vamos então à primeira pergunta. E a primeira pergunta é: às vezes, antes de lermos um livro, temos aquela sensação de que ele vai ser muito bom. Que livro entrou para a tua lista de favoritos após teres tido essa sensação? Portanto, um livro que à partida eu achava que ia gostar mesmo muito. Então eu escolhi logo um, que eu acho que não, que me deu essa sensação, sem qualquer dúvida, que foi então o Stoner. Até pela capa, não é? Tudo, não é? Que é que eu não haveria de gostar disto? Olha só para esta maravilha. E sim, gostei mesmo muito. Portanto, as expectativas foram superadas neste caso. Já falei muitas vezes no Stoner, neste livro de John Williams. Mais recentemente já foi há uns meses, falei no Butcher's Crossing, portanto, o segundo livro editado em Portugal dele. Infelizmente não temos mais nenhum, não temos o Augustus. Espero que seja para breve, porque é um escritor que eu quero ler tudo o que existe. Infelizmente é muito pouco. Vamos então à segunda pergunta. Que livro demoraste imenso tempo a ler, para os teus parâmetros, mas que se tornou num dos teus favoritos? Eu aqui escolhi um que eu nem tenho a certeza se eu demorei assim tanto tempo. Sei que ele foi leitura conjunta e que realmente foi uma leitura que foi um bocadinho lenta, pausada, não é? Mas não assim muito lenta. Que é então O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Eu penso muitas vezes neste livro e sei que eu vou querer reler e que será para breve. Não é aquele livro que uma pessoa lê, adora e que depois planeia ler, sei lá, daqui a 2 décadas. Não. É um livro que eu quero ler daqui há uns aninhos. 2 aninhos, talvez. Adorei. Eu adorei este livro. Gostei muito da leitura conjunta também, com pessoas fantásticas. Tenho ali o próximo, de Umberto Eco, para ler, que é O Pêndulo, de Foucault, que eu espero gostar muito. Foi uma leitura lenta? Sim, um bocadinho lenta, mas o livro também é muito grande. Mas sim, um favorito, sem dúvida. Foi um dos favoritos do ano passado. Vamos então à terceira. Já alguma vez um dos teus escritores favoritos de sempre te desiludiu? Com que livro? Sim, já falei nisto várias vezes. Aliás, eu nem fui buscar o livro é este, do Murakami, aqui. Estas primeiras novelas, que ele não queria que fossem publicadas de novo e que foram. Portanto, é o Flipper 1973 e Houve a Canção do Vento. Acho que é isto. Mas já falei várias vezes disto quando falei do Murakami. Não são muito boas, ok? Leiam outra coisa qualquer. Leiam qualquer um dos que vocês veem aqui. Menos aqueles, ok? Vamos ao próximo. Quarta pergunta. Que livro marcou a tua infância? Também já falei nisto num vídeo que eu fiz chamado O Meu Percurso Literário, qualquer coisa assim. Eu não lia muito, nem em criança, nem em adolescente, só um bocadinho mais tarde, não é? Quando entrei para a faculdade e assim. Portanto, é algo recente. Eu penso que eu vou responder como livro da infância e vou responder a Fada Oriana. Eu sei que a Jojo respondeu O Cavaleiro da Dinamarca, mas esse entrou depois da Fada Oriana, quando eu tinha para aí uns 10, 11 anos. Eu vou responder a Fada Oriana, que nos era lido quando eu tinha para aí 4, 5 anos, mesmo novinho. E eu gostava muito, adorava esta história da Sofia. Portanto, eu vou responder este. Vamos então à quinta. Que livro infanto-juvenil leste em adulto e que te surpreendeu positivamente? Vamos a isto. Eu acho que a minha resposta também é igual à da Jojo, porque eu não tenho muitos livros infantis, só mesmo por isso. Como todos, assim da minha idade, li O Príncipezinho na escola. Eu não sei se o manual escolar tinha todo o livro. Eu penso que não, que aquilo devia ter apenas alguns dos episódios, alguns dos capítulos. A verdade é que eu não soube apreciar O Príncipezinho na escola, como não soube apreciar muitos livros, e li muito mais tarde, quando comprei o meu próprio exemplar, neste caso com o prefácio do Walter Ugumem. Este livro é gigantesco. E sim, é um livro que vale a pena ser lido se vocês ainda não leram.
Uma história magnífica. Magnífica, não é? E sim, uma resposta clichê, mas clichê por um motivo. Existem livros que associamos a uma determinada época da nossa vida e que nos marcaram para sempre. Que livro favorito associas a uma viragem na tua vida? Não tive dúvidas. Não tive dúvidas nenhumas. Que é então A Montanha Mágica, do Thomas Mann. O dia... Deixem-me ver se eu acerto o dia. O dia 6 de junho de 2013 foi muito traumático para mim. E eu estava a ler este livro. E se vocês fizerem as contas, eu sou muito de números nesse aspecto. 6 de 6 de 2013 dá 6, e depois o 2, 1, 3 somado dá 6. Portanto, é um número da besta. Não, estou a brincar, obviamente. Mas foi um dia que me marcou mesmo muito. Aliás, todo esse período, nesse mês de junho desse ano, foi um bocadinho traumático e eu estava a ler este livro que me ajudou imenso. Felizmente tive-o ao meu lado. Mais recentemente, a Márcia planeou uma leitura conjunta e vou deixar aqui a opinião dela, porque ela concluiu o livro e acho que fez opinião também. Penso que sim, e vou deixar cá em baixo. Eu não consegui acompanhar, infelizmente, como eu não tenho conseguido acompanhar várias leituras conjuntas e por isso peço desculpa, mas eu cheguei à página, sei lá, eu li cerca de 200, 300 páginas agora desta vez e foi um voltar a essa época e foi agridoce, mas eu adoro o livro, adoro o Hans Castorp. Sétima pergunta: qual é o livro que, apesar de ser o teu favorito, é um livro que divide muito o mundo livrólico? Eu aqui respondi a um livro que eu vi que tinha uma classificação muito baixinha no Goodreads e que eu amei, okay? Que foi lido este ano, que foi então O Homem na Escuridão, do Paul Auster. Fantástico este livro. Como é que um livro tão pequeno, tão denso, consegue ter tanta história, tanta coisa boa? Mais recentemente, eu penso que foi a Cristina do Linked Books que falou de um livro do Paul Auster que ela adorou e é um escritor que eu quero investigar mais. Tenho aqui o 4321 dele que eu quero ler e a trilogia de Nova Iorque. E eu adorei aquele livro. Tinha uma classificação de 3.5. Para mim não faz qualquer sentido. É um livro que merece de 4 para cima, sem dúvida. Oitava: qual é o teu livro favorito que gostarias que mais pessoas falassem nele? Vários, não é? Mas eu costumo falar dos meus favoritos, mesmo muito. Podia falar do Pode um Desejo Imenso, por exemplo, que foi o meu favorito do ano passado e que por acaso não vejo assim muita gente a ler. E está muito baratinho, passem no site da Cotovia. Se vocês tiverem um mínimo interesse nesse livro, um mínimo interesse no Frederico Lourenço, passem no site da Cotovia. O livro está a 9€, com portos incluídos. Não há desculpas, ok? O livro custava 18. Mas eu não escolhi esse, até porque eu não tenho o livro comigo. Ele foi oferecido e muito bem oferecido, e a pessoa gostou muito, ainda bem. Eu escolhi um livro de um outro escritor que eu amo e penso que li tudo o que tenho dele cá em casa, não tenho mais infelizmente, que é o Richard Yates, 11 Tipos de Solidão. E o que é que eu vos digo? Se vocês quiserem participar no projeto da Mafalda e tiverem este livro à mão, peguem neste, ok? Leiam isto em novembro, por favor. Isto foi aquele livro em que, meu Deus, eu peguei na primeira história, eu li isto, eu respirei isto foi sei lá. É tremendo este livro do Richard Yates. Todas as histórias. Não há nenhuma que eu saliente. Eu adorei tudo. 11 tipos de solidão. E são de facto 11 tipos de solidão. Nona: enumera um livro que te conquistou pelo final inesperado e brilhante. O Homem Duplicado, de Saramago. Uma leitura recente e que realmente tem um final daqueles... É genial. Não sei onde é que o homem vai buscar inspiração, sabe-se lá. Onde é que ele ia buscar inspiração, coitadinho. Já morreu, infelizmente, para as letras portuguesas e para as letras mundiais, obviamente, não é? Adorei aquele livro. Adorei. O filme nem tanto, mas pronto. Que livro leste por influência do BookTube e que se tornou um favorito? Um livro até que eu adoraria reler. Para onde vão os guarda-chuvas do Afonso Cruz. Nunca mais li nada do Afonso Cruz. Tenho medo, estou a brincar, obviamente, quando eu digo isto estou a brincar, mas tenho receio que ele me desiluda com o próximo. Eu tenho aqui um livro do Afonso Cruz que é Jesus Cristo Bebia Cerveja, e nunca mais lhe peguei, já tenho este livro há anos, penso que há pelo menos 2. Este foi absolutamente fantástico, e foi um livro que eu li cerca de 200 páginas, e decidi voltar ao princípio, porque estava num período também um bocadinho
atarefado da minha vida e resolvi começar de novo e realmente é fantástico. Não sei onde é que o homem foi imaginar esta história, sabe-se lá, mas está brilhante. Depois a próxima pergunta, eu não tenho resposta, que é: qual ou quais são as trilogias, sagas que estão no teu top das favoritas? Eu escrevi mesmo, nope, não tenho, sei lá, Harry Potter, não faço ideia. Mesmo a saga, a trilogia do Patrick Rothfuss não está concluída, sei lá o que é que eu ia responder aqui. Ainda não concluí As Brumas de Avalon, que vocês conseguem ver aqui. Não tenho resposta, infelizmente. 12ª. Se pudesse escolher um mundo, século ou época de um dos teus livros favoritos para visitar, qual seria? Será que dá? Será que isto é permitido? Não é? Guerra de Troia, sem dúvida. Conhecer o Aquiles e o Patroclo. Ok? E o Agamemnon e todos os personagens, mas sim. Quem me dera. Quem me dera. Mas sim, mundo é mitologia, não é? Por isso, sabe-se lá. Se é permitido, eu espero que sim. 13ª. Dos livros chamados clássicos, adoro. Tens algum favorito? Tenho muitos, não é? Na verdade. Mas eu resolvi escolher aqui um que eu falei quando eu fiz Ataque Clássicos, e eu acho que nunca mais falei nele, que é O Barão de Lavos, que eu por acaso, sim, consegui pôr algumas pessoas a ler este livro, mas não muitas. Este livro é magnífico. É magnífico. Se vocês gostaram muito do Retrato de Dorian Gray, apostem neste livro deste escritor português. É só o que vos digo. Fantástico. 14ª. Tens algum livro favorito escrito por algum escritor do país em que nasceste? Qual? Vários, não é? Também. Eu resolvi escolher aqui o nosso Júlio Diniz. Não, é Misael. A nossa Jane Austen da província. Não me lembro. Sim, este é o meu favorito dele, embora tenha gostado muito também pelo Sr. Reitor. Mas este, por ser um bocadinho menos conhecido, talvez, resolvi falar nele. Adoro esta história. É magnífico. Adoro. Eu raciono muito os meus Júlio Diniz, que não há muito, não é? Portanto, tenho que poupar, mas tenho ali mais alguns para ler, felizmente. Qual é o teu livro? É a 15ª. Qual é o teu livro favorito que não queres reler porque achas que foi lido na altura propícia e que se o releres noutra altura, perde a magia? E eu aqui respondi este. O 1984, do George Orwell. Isto porque este livro foi lido em 2013, talvez. Sim, penso que sim. Foi lido depois de um que é 84, que vocês estão a ver ali em cima. E foi um livro... vocês lembram? Eu acho que vocês... Não se lembram, obviamente. Eu é que me lembro. Não. Porque é que vocês estão de lembrar de tudo o que eu digo? Claro que não. Mas foi daqueles livros em que eu estava a ler no comboio e eu saía do comboio e continuava a ler, a caminhar até casa. Portanto, parecia um maluquinho que ia assim a ler, não é? Sujeito a ir de encontro a um poste. Que por acaso nunca me aconteceu, ainda bem. Mas sim, este livro eu li-o em 3 dias. Foi daqueles livros que eu também respirei, não é? Tenho medo porque há uns tempos eu vi no Goodreads o Emanuel, que é uma pessoa que eu admiro também, e sigo sempre as opiniões que ele faz. E ele releu o 1984 e ele diz que realmente não... Como é que eu vos hei de explicar? Na releitura, a experiência não foi tão boa. E eu tenho medo de o reler, porque eu gostei tanto deste livro. Mas eu vou reler, obviamente, não é? Um livro assim é para reler, mas realmente tenho medo de não gostar tanto. Até porque eu li depois o Admirável Mundo Novo, que quando estava a ler eu percebi logo que o Admirável Mundo Novo era superior. E mais uma vez vocês têm uma opinião de um livro do Aldous Huxley no canal da Cristina, Linked Books, que ela fez da Ilha, e eu até comentei isto. E ela comentou exatamente a mesma coisa, que eu disse há uns tempos, que é mais difícil escrever uma utopia do que propriamente uma distopia, que foi aquilo que o Orwell escreveu. Bem, a 16ª pergunta da Jojo, que ela fez para as pessoas que tagueou, é: tens algum livro favorito relacionado com uma época festiva? Eu não tenho aqui o livro comigo e eu espero que a resposta seja válida, mas tenho. Relacionada então com a época festiva da Páscoa, que é o Evangelho segundo Lázaro. Eu tenho este livro emprestado a uma tia para aí há
2 anos, eu nem estou a brincar. Eu terminei o livro, eu emprestei-o logo. Eu penso que li o livro em 2015 e ela ainda não me devolveu. Pronto, é um dos poucos livros que estão emprestados, neste caso à minha tia, que ela ainda não conseguiu terminar. Eu adoro este livro do Richard Zimmler. Achei ternurente, a coisa mais ternurente deste mundo. Absolutamente fantástico. O personagem Lázaro é magnífico. Só não gostei tanto dos últimos capítulos, 2 últimos capítulos ou assim, que são já posteriores à morte de Jesus. Não gostei assim tanto, mas realmente o livro é magnífico e conta os últimos dias de Jesus do ponto de vista do seu grande amigo Lázaro. Não é? E claro, conta a ressurreição de Lázaro e assim. Bem, eu tenho aqui a minha próxima pergunta também, que eu vou fazer às pessoas que eu vou taguear e que por acaso também tenho resposta, por isso eu vou fazer aqui na mesma, vou responder, que é: que livro indicado por um booktuber tens mais vontade de ler? E eu aqui fui buscar o livro da Maria Dueñas, não é? O Tempo Entre Costuras, que toda a gente leu, toda a gente ama, e eu tenho aqui, tenho que ler, não é? Espero que seja ainda este ano. O Tempo Entre Costuras, da Maria Dueñas. E sim, recomendado pela Dora, recomendado pela Isa, tanta gente que leu este livro que adorou, e eu tenho aqui, não posso deixar de o ler. E pronto, está tudo, respondi a tudo, penso que sim. Eu vou tagar algumas pessoas, então, já sabem, a resposta que vocês vão dar é à pergunta que eu fiz, não é? Que livro indicado por um booktuber tens mais vontade de ler? Okay? É esta a pergunta. E eu vou tagar então o Hilário, leitura de cabeceira, para tornar a tag super internacional, vai chegar ao Brasil. A Tininha, ok, Tininha. A Sandra Souza, 1000 estrelas no colo. A Vanessa, do Bookmark, ok, Vanessa. E a Manganete. Ok, Manganete, pronto, eu sei que é uma tag muito gira e que tu vais gostar de fazer. Muito obrigado, Jojo, e vemo-nos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal.